Imagine acordar em uma manhã comum de abril e descobrir que o mundo acabou de bater no freio. Não por causa de uma guerra tradicional, de uma pandemia ou de um desastre natural, mas por algo devastador, uma tarifa, uma única decisão política, uma porcentagem estampada em um documento em Washington que reverberou como uma explosão nos corredores da indústria global. 145%. Abril de 2025 entrou para a história como o momento em que a estrada do comércio global foi bloqueada por um obstáculo inesperado e colossal. Quando o governo dos Estados Unidos anunciou, sem aquecimento e sem freio, uma tarifa de 145% sobre uma ampla gama de importações chinesas, o mercado não apenas reagiu. Ele entrou em curto-circuito. Mas vamos sair da abstração por um instante. Esqueça por um segundo os gráficos, os índices e os analistas de terno falando em redes de TV. Pense nisso como uma estrada. Um fluxo constante de peças, mercadorias, sensores, chips, conectores, volantes, telas, circuitos e sim, carros inteiros. Agora imagine que no meio dessa estrada, de repente, surge um muro de aço, alto, denso, impenetrável. Essa tarifa foi esse muro. E o barulho que você ouviu? Foi o som de milhões de engrenagens travando ao mesmo tempo. Nos primeiros dias após o anúncio, os sinais vieram como pequenos tremores antes de um terremoto. Em Xangai, navios agendados foram suspensos. Em Guangdong, as operações nos armazéns desaceleraram. Mas não se engane, isso não foi hesitação. Foi pânico controlado. Exportadores correram para entender o que ainda valia a pena enviar. Importadores americanos, por sua vez, entraram em modo de contenção. Amazon e Five Below cancelaram pedidos, devolveram containers em trânsito e congelaram negociações. Pense nisso. Containers inteiros de produtos, desde tablets infantis até peças de suspensão navegando no meio do Pacífico, sendo redirecionados de volta, como se fossem cartas devolvidas ao remetente por um carteiro invisível chamado tarifa. E por que tanta reação em tão pouco tempo? Porque o impacto era implacável. O número não era simbólico. 145% não é só uma punição. É uma sentença de morte para margens de lucro. Agora, aproxime-se ainda mais. Ajuste o foco. Você está dentro da fábrica de uma montadora americana. Robôs alinhados, linhas de montagem prontas, trabalhadores em turnos sincronizados, tudo funcionando como uma sinfonia mecânica. Até que um dos sensores fundamentais que vem da China, por exemplo, o que regula a pressão do sistema de freios em veículos elétricos, não chega. Sem sensor, sem freio. Sem freio, sem carro. Sem carro, a linha para. E com ela, param também os turnos, os salários, os prazos de entrega, os contratos de fornecimento, os acordos de exportação. Um sensor de $18 interrompe um processo que movimenta milhões. E não estamos falando de um ou dois componentes. São milhares. Chicotes elétricos, módulos de controle, peças de acabamento, telas sensíveis ao toque, conectores. Os veículos modernos são, em essência, computadores sobre rodas, e boa parte desse computador está em trânsito entre a China e os Estados Unidos. Por décadas, a indústria automotiva operou sob uma lógica eficiente, quase elegante, a do just in time. Nada de grandes estoques. As peças chegam exatamente no momento em que são necessárias, como num balé. Mas esse balé foi coreografado para um mundo de paz tarifária, de fluxo previsível, de custos controlados. E quando a tarifa de 145% foi aplicada, ela não só elevou os preços, ela quebrou o relógio. Imagine um coração sem batimentos regulares. É isso que acontece quando o just-in-time vira um pesadelo logístico. As fábricas que antes operavam em sincronia passaram a engasgar. E engasgar na indústria automotiva não é um problema técnico, é uma emergência sistêmica. Esse caos logístico, naturalmente, se transforma em outro tipo de dor, a financeira. Não apenas para os gigantes industriais, mas para você, o consumidor. Quando peças ficam mais caras, a fábrica repassa. Quando fábricas atrasam, o varejo repassa. Quando o varejo fica inseguro, ele eleva o valor para se proteger. Agora pense, você vai comprar um carro novo. Antes, ele custaria $25 mil. Com as peças mais caras, o valor sobe para $28 mil. Mas não para por aí. Os prazos aumentam, a escolha diminui, os juros sobem. E você começa a se perguntar se vale mesmo a pena. Tudo por causa de uma porcentagem, uma canetada, uma tarifa. Mas por que agora? Por que tão alto? A justificativa oficial do governo americano foi a proteção da indústria doméstica, reforçar a cadeia produtiva nacional, forçar empresas a trazerem produção de volta para os Estados Unidos. Mas há uma pergunta não dita ecoando nas entrelinhas. Isso é proteção ou provocação? Porque do outro lado do Pacífico, Pequim não engoliu. As retaliações vieram rápidas e virão mais. O que estamos vendo é o início de um novo tipo de guerra fria. Uma guerra comercial, travada não com tanques, mas com tarifas.
Não com soldados, mas com planilhas. E nesta guerra, ninguém sai ileso, muito menos o consumidor comum. Tudo isso parece exagerado? Então olhe para o espelho retrovisor. Lembra da pandemia? Quando as cadeias de suprimento travaram e faltou papel higiênico, chips de computador e até carros novos nos pátios? Aquilo foi um teste. Isso agora é o desafio real. A diferença é que o vírus era invisível e inevitável. A tarifa, não. Ela é uma decisão. E por isso mesmo, muito mais perigosa. Porque ela pode se repetir, escalar, endurecer e se tornar uma política permanente. Se você acha que a crise tarifária parou na decisão de Washington e no clique de mouse da Amazon, prepare-se para uma imagem muito mais real e muito mais desconfortável. Navios inteiros parados, enfileirados como carros abandonados em um engarrafamento interminável no meio do mar. Se você já comprou qualquer coisa pela internet, de um tapete a um notebook, você faz parte dessa cadeia. Mesmo que indiretamente, mesmo que nunca tenha pensado nisso. Quando você escolhe um produto e o prazo de entrega diz chega em 5 dias úteis, essa mágica só funciona porque existe um mundo oculto de eficiência nos bastidores. Armazéns, navios, empilhadeiras, terminais alfandegários, sistemas de leitura automática, operadores noturnos, operadores diurnos, caminhões prontos para sair antes mesmo de você clicar em comprar. Agora imagine esse sistema parando. É o que está acontecendo. Em meados de abril de 2025, não havia um único navio programado para sair dos maiores portos chineses rumo aos Estados Unidos. Isso não é um atraso. Isso é um colapso. Marcos, 41 anos, trabalha como supervisor de uma concessionária de veículos no Texas. Um dos modelos mais vendidos da loja, um SUV híbrido de médio porte, simplesmente parou de chegar. O motivo? Falta de uma peça minúscula. O módulo de controle da bateria. Esse componente, que custa menos de $100, vinha da China em uma cadeia ajustada ao segundo. Só que agora está preso em um porto de Cantão. O container que carrega o lote de Marcos está em algum lugar entre armazéns superlotados, filas de inspeção congeladas e navios sem rota. A cada dia que esse container não sai, Marcos precisa explicar a um novo cliente por que o carro encomendado não tem previsão de entrega. E com cada pedido perdido, a concessionária perde também bonificações por desempenho com a montadora. No final do mês, isso impacta o bônus de Marcos, o caixa da loja, o salário dos vendedores e o consumo local na comunidade. E agora, multiplique isso por milhares de empresas, milhões de produtos, bilhões de dólares. O que está acontecendo dentro dos portos chineses? Imagine uma cidade onde todas as ruas levam a um mesmo cruzamento e nesse cruzamento o semáforo quebrou. Agora pense nesse cruzamento como o porto de Xangai. A crise tarifária fez com que milhares de exportadores parassem para se perguntar: será que ainda vale a pena embarcar esse produto para os Estados Unidos? Será que ele vai ser taxado? Vai ser recusado? Vai encalhar? Essa dúvida virou paralisia. E a paralisia virou congestionamento. Armazéns nos arredores dos portos, que já operavam com 80% a 90% da capacidade, atingiram 100%. Produtos foram colocados em pátios abertos, sem cobertura, sem climatização. Pneus, equipamentos eletrônicos, kits de iluminação, consoles de videogame, equipamentos médicos, autopeças, tudo sob o risco de deterioração, roubo ou devolução forçada. Muitos navios que chegaram ao porto agora não conseguem descarregar, porque o sistema de escaneamento aduaneiro está travado por falta de clareza nas novas regras tarifárias. Resultado? O que deveria ser uma operação de 16 horas está levando 5 dias. Navios encalhados, motoristas esperando, empresas perdendo dinheiro a cada minuto. A indústria automotiva está entre as mais atingidas. Essa lógica de operar com estoque zero só funciona quando o tempo e a confiança são abundantes. Mas quando cada parafuso precisa passar por uma fronteira instável, tudo vira um jogo de roleta russa. Por exemplo, uma fábrica da GM em Ohio paralisou a produção de seu sedã elétrico porque os chicotes elétricos fabricados na província de Jiangsu não chegaram. Uma linha de montagem da Toyota em Indiana precisou demitir temporariamente 300 funcionários por falta de sensores de proximidade. Um fornecedor de airbags em Kentucky teve que declarar emergência, porque o gás comprimido usado na ativação dos airbags importado da Ásia não passou pela alfândega. Essa não é uma sequência de infortúnios. Isso é um padrão, um colapso previsível diante de uma cadeia globalizada mas frágil. E como se tudo isso não bastasse, o preço do transporte em si disparou. Com menos navios operando, as seguradoras marítimas aumentaram os prêmios. Os preços por container saltaram de $1.500 para mais de $4.000 em algumas rotas, e ainda assim, os prazos se estenderam em até 30 dias. E quando o frete sobe, o que acontece com o preço final? Exatamente. Você paga.
Isso se traduz em lâmpadas LED que antes custavam $39, agora passam de $59. Uma central multimídia de carro que custava $300, agora é vendida por $470. Um modelo popular de hatch, montado no México, ficou $7.000 mais caro em apenas 2 semanas. E tudo isso não porque a peça ficou melhor, nem porque o carro evoluiu, mas porque o navio travou. Não é só sobre peças, é sobre confiança. Há algo mais profundo acontecendo. Não estamos apenas enfrentando escassez. Estamos vivendo o colapso da previsibilidade. Empresas já não sabem se devem fazer pedidos. Fabricantes já não sabem se devem continuar operando no mesmo ritmo. E consumidores já não sabem se podem confiar no que está escrito na vitrine. A confiança é o combustível que move a economia. Quando ela some, nada mais funciona. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Você provavelmente nunca pensou nisso, mas a cada vez que um avião comercial decola, existe uma engrenagem que o impulsiona: a diplomacia. Por trás de cada pouso suave, há acordos bilaterais. Por trás de cada asa, há contratos multimilionários. Por trás de cada turbina, há confiança. E quando essa confiança some, o céu cai. Porque é isso que estamos testemunhando agora. A guerra tarifária que começou com containers nos portos, agora alçou o voo, e a primeira vítima no céu azul é a Boeing. Não uma empresa qualquer, não um símbolo apenas americano. A maior exportadora dos Estados Unidos. Uma peça central da infraestrutura industrial, tecnológica e diplomática do país. E ela foi atingida direto no motor. Quando a China fechou o hangar, em retaliação ao aumento de 145% nas tarifas americanas sobre produtos chineses, Pequim suspendeu todos os pedidos e entregas de aeronaves Boeing. O que isso significa na prática? Significa que 55 aviões prontos para entrega, avaliados em mais de $8 bilhões, ficaram sem destino. Estão parados em hangares, consumindo manutenção e depreciando o valor a cada dia. Mas e se o problema não for apenas comercial? E se o que estamos vendo for uma mensagem velada da China ao Ocidente? Um recado do tipo: vocês querem jogar duro? Então, preparem-se para perder acesso ao nosso céu. Boeing sem pista de pouso e os Estados Unidos em alerta. O impacto foi imediato. As ações da Boeing caíram 3% em menos de 24 horas, apagando bilhões em valor de mercado. Mas isso é apenas a superfície. A Boeing não é uma empresa isolada. Ela sustenta uma cadeia de mais de 11 mil fornecedores em todos os 50 estados americanos. Do fabricante de parafusos em Iowa ao programador de software em Seattle, são 1,6 milhões de empregos diretos e indiretos ligados à sua operação. O passado turbulento que a Boeing ainda não superou e o timing não poderia ser pior. A Boeing ainda tenta sair da sombra do 37 MAX, um modelo envolto em tragédias e escândalos nos últimos anos. Entre 2018 e 2020, 2 acidentes fatais derrubaram sua credibilidade global. Agora, quando ela finalmente começava a recuperar a confiança do mercado, perde seu maior cliente internacional, a China. Mas e se isso for só o início? E se essa suspensão for um modelo de sanção reversa que outros países também podem aplicar, mirando setores sensíveis da economia americana? Os materiais, tecnologias e insumos usados em aeronaves comerciais como os da Boeing também estão presentes no seu carro, especialmente se ele for elétrico ou híbrido. Vamos a alguns exemplos. Compostos leves de fibra de carbono, usados em fuselagens para reduzir peso e aumentar a eficiência de combustível, estão sendo incorporados a chassis automotivos. Sistemas eletrônicos de controle de voo, que usam algoritmos de redundância e sensores avançados, são a base para os sistemas de direção assistida e piloto automático em veículos de luxo. Minerais raros, como o neodímio e o disprósio, vitais para motores de jatos e atuadores de asas, também são essenciais para motores de tração de carros elétricos e baterias. Então a pergunta aqui é simples e incômoda. Se o fornecimento desses insumos está sob ataque, quem vai frear o aumento no preço dos EVs? China comanda o céu e o subsolo. A questão vai além da suspensão dos aviões. A China controla mais de 80% do processamento global de terras raras, os elementos cruciais mencionados acima. E nas últimas semanas, sinais de restrição na exportação desses materiais começaram a aparecer. Isso não é uma represália menor. É o tipo de movimento que ameaça travar toda a indústria de mobilidade do século XXI.
Não é só o carro que está em jogo, é o ecossistema inteiro. Drones, satélites, veículos militares, turbinas eólicas, equipamentos médicos, robótica industrial. Tudo depende dessas matérias-primas. E se a torneira fechar, o efeito dominó será instantâneo. Mas será que os governos ocidentais perceberam isso a tempo? A interdependência que virou armadilha. A guerra tarifária expôs uma realidade desconfortável. A globalização nos prometeu eficiência, mas entregou dependência. A China precisa da Boeing? Simulation. Mas os Estados Unidos precisam das matérias-primas chinesas muito mais. A aviação mostrou-se não apenas um setor vulnerável, mas um termômetro perfeito do desequilíbrio entre potências. Agora, pense em um futuro próximo onde o seu carro demora mais 6 meses para ser entregue. A central de navegação do veículo não funciona por falta de sensores. A recarga rápida da bateria foi substituída por versões antigas. E o preço final subiu 30%, sem nenhuma melhoria técnica. E tudo isso porque um avião deixou de voar? Neste momento, existem dezenas de aviões Boeing prontos para serem entregues na pista do aeroporto de Everett, Washington. Eles estão parados, motores desligados, tripulações dispensadas, aviônicos inativos. Mas não se engane, por trás desse acontecimento há um grito de alerta. O mundo industrial, como conhecemos, está recalculando a rota. E se nem o céu é mais um território neutro, onde exatamente está o limite dessa guerra comercial? Se essa parte te surpreendeu ou te fez enxergar os carros e aviões com outros olhos, chegou a hora de se juntar à nossa comunidade aqui no Piston Pundit. Deixe o like, comente aqui embaixo. Você acha que a aviação deveria ser imune a guerras comerciais? E mais, como você enxerga o impacto disso no mercado de carros elétricos? Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu te dissesse que o carro que você vai dirigir em 2030 talvez nunca passe perto da China? Não porque isso seja mais eficiente, não porque é mais barato, mas porque o mundo foi forçado a reaprender a fabricar sem depender de quem não confia mais. Bem-vindo ao ponto de ruptura, o momento em que montadoras, gigantes do varejo e fabricantes de tecnologia estão sendo obrigados a fazer algo que sempre evitaram: recalcular rota, do zero. Porque quando o porto fecha, o céu trava e o governo impõe tarifas que multiplicam os custos, não resta outra opção a não ser mudar de pista. E nessa nova corrida, quem frear para pensar demais, perde. Durante décadas, o Made in China foi um sinônimo de produtividade imbatível. A China era o coração pulsante da manufatura global eficiente, barata, confiável. Mas em 2025, essa confiança começou a trincar. Com o colapso nos portos, a suspensão de voos comerciais e a escalada nas tarifas, empresas do mundo inteiro começaram a fazer as contas. E se isso se repetir? E se piorar? E se nunca mais voltar ao normal? A resposta veio rápido. Amazon, Walmart, General Motors, Tesla, Bosch, Toyota, Hyundai. Todas elas começaram a reconfigurar seus mapas de produção. Não por luxo, mas por sobrevivência. Mas será que trocar a China é tão simples quanto mover um alfinete em um mapa? Ou será que estamos entrando em um labirinto onde cada nova rota traz mais riscos? O plano B que custa caro, mas custa menos que a paralisia. Vamos olhar o caso da Amazon. Desde o início da guerra tarifária, a empresa começou a transferir parte de sua cadeia de suprimentos para Vietnã, Índia, Bangladesh e até Colômbia. São hubs em ascensão, com mão de obra barata e boa infraestrutura logística. Mas há um porém: eles não são a China. Falta escala, falta integração tecnológica, falta previsibilidade. Um executivo da Amazon disse, em entrevista anônima, que a mudança para o Vietnã exige requalificar 3.000 fornecedores, renegociar centenas de contratos logísticos e reestruturar todo o sistema de controle de qualidade. É como reconstruir uma fábrica inteira com os olhos vendados, disse ele. Agora imagine isso em escala automotiva. A Toyota, por exemplo, depende de quase 30.000 fornecedores diretos e indiretos espalhados pelo mundo. Mover apenas 12% da cadeia de um modelo híbrido para fora da China exigiria um investimento superior a $1 bilhão. Vale a pena? Depende do que está em jogo, o custo ou o controle. O problema não é só encontrar um novo fornecedor, é confiar que ele vai entregar. Vamos falar de um item específico: o módulo de controle de estabilidade veicular. Pequeno e complexo. Se ele falhar, o carro pode perder o controle numa curva. Se ele atrasar, o carro nem sai da fábrica. Agora imagine transferir esse módulo da China para a Índia. Parece simples até você descobrir que o fornecedor indiano precisa ser certificado do zero, atender às normas americanas, passar por 6 rodadas de testes e ainda lidar com infraestrutura energética instável. Enquanto isso, o cronômetro corre. O consumidor espera. E a concorrência avança. Recalcular rota, no mundo automotivo, não é abrir o Waze. É implodir a rodovia e reconstruir com as mãos nuas. A maldição do de minimus.
Quando até as pequenas peças causam grandes dores, por décadas, empresas usaram uma brecha chamada de Minimal's Rule, que permitia importar mercadorias de até $800 sem pagar tarifas. Parecia detalhe, mas era um pilar da economia de autopeças, especialmente para o mercado de reposição. E adivinha, essa regra caiu. Agora, até um simples jogo de pastilhas de freio, um kit de luz de LED, um espelho retrovisor pode ser taxado com pesadas tarifas. Sabe o que isso significa? Que mecânicos independentes, lojas de e-commerce, distribuidores regionais e pequenos varejistas estão desesperados. Porque o que antes custava R$90 agora pode ultrapassar R$200 e o cliente final simplesmente desiste. Quantas oficinas vão fechar por causa de uma tarifa sobre uma peça de R$12? Quantos carros ficarão parados por causa de um plug que não chegou? Montadoras repensam o mundo e a América Latina entra no radar. Com a Ásia instável e os Estados Unidos pressionando por produção doméstica, a atenção voltou-se para a América Latina. O México é o favorito natural. Infraestrutura logística sólida, acordos comerciais com os Estados Unidos e uma base automotiva madura. Empresas como a Ford, a Stellantis e a Kia já estão acelerando investimentos por lá. Mas o que poucos sabem é que o Brasil voltou a ser sondado, especialmente para peças metálicas, módulos eletrônicos, componentes de suspensão e até montagem final de veículos populares. A pergunta que paira sobre São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Caxias do Sul: será que vale a pena apostar no Brasil em pleno caos logístico global? Por um lado, o Brasil tem mão de obra, capacidade técnica e escala. Por outro, carrega o peso de burocracia, insegurança jurídica e infraestrutura defasada. Será que o país vai perder mais uma janela histórica por inércia? Ou, finalmente, vai assumir um papel estratégico no novo mapa industrial? O tempo virou inimigo e cada segundo parado custa milhões. Enquanto os executivos debatem e os engenheiros requalificam fornecedores, as linhas de produção não esperam. Cada minuto parado em uma planta de montagem representa uma perda estimada de $42 mil. Um turno inteiro perdido pode custar mais de $1 milhão. Agora projete isso para uma semana, um mês, um trimestre. Perdas acumuladas, entregas frustradas, reputação corroída. E tudo porque as peças que vinham de Xangai agora precisam vir do Ceará, mas a estrada ainda está em obras. Em 1947, os Estados Unidos ajudaram a reconstruir a Europa com o Plano Marshall. Em 2025, os Estados Unidos estão tentando se reconstruir sozinhos, mas desta vez, o inimigo não são tanques cruzando fronteiras. E o campo de batalha? Não é mais a Normandia. É a placa-mãe de um smartphone, o motor de um carro elétrico, o chip de um míssil. Se antes as guerras eram travadas com armas, hoje são travadas com cadeias de suprimento. A partir do segundo trimestre de 2025, ficou claro que os Estados Unidos deixaram de ver a China como um parceiro econômico e passaram a tratá-la como um competidor estratégico direto. Mas o que isso significa na prática? Significa que Washington desistiu da ideia de restaurar o equilíbrio. Agora, o objetivo não é negociar, é reconstruir, repatriar, fortalecer, blindar. Como? Com bilhões, com leis, com subsídios, com medidas que beiram o protecionismo, com um novo mapa da indústria americana que coloca a eficiência de lado e abraça a soberania como prioridade absoluta. CHIPS Act e IRA, os novos alicerces da América Industrial. Se você nunca ouviu falar nessas siglas, grave agora. CHIPS Act e IRA, Inflation Reduction Act. Essas duas leis já representam mais de $700 bilhões em incentivos diretos e indiretos para reindustrializar os Estados Unidos. O CHIPS Act, por exemplo, destina cerca de $52 bilhões só para a produção de semicondutores. Isso inclui a construção de fábricas de chips avançados no Arizona, Texas e Ohio, parcerias com Taiwan, Japão e Coreia do Sul para acesso prioritário a tecnologias críticas, incentivos fiscais para atrair gigantes como TSMC, Intel e Samsung a produzirem em solo americano. Já o IRA foca em baterias para veículos elétricos, energias renováveis, matérias-primas críticas, produção de veículos em território nacional. O objetivo é claro: reconstruir a indústria americana e fazer isso com velocidade de guerra. Durante décadas, os Estados Unidos foram os arquitetos da globalização. A lógica era simples: produza onde for mais barato, venda onde for mais lucrativo, e isso funcionou até a China dominar essa equação. Agora, Washington tenta desfazer a própria teia que costurou. Mas o problema é que a teia também virou armadilha. Mais de 90% das baterias de lítio do mundo são processadas na China. Mais de 75% dos painéis solares vêm da Ásia. Mais de 80% dos ímãs permanentes cruciais para motores elétricos e turbinas também. O que acontece quando o líder da economia global percebe que sua base de produção não está em casa, mas nas mãos de um rival geopolítico? Simples.
Ele muda as regras do jogo. Friendshoring, um plano ousado e imperfeito. Com a China fora do eixo de confiança, os Estados Unidos começaram a empurrar sua rede de produção para aliados estratégicos. Esse movimento ganhou o nome, Friendshoring. Na prática, é o desvio de cadeias de suprimento para países considerados seguros: México, Canadá, Índia, Vietnã, Filipinas, Coreia do Sul, Polônia, Lituânia. A ideia parece brilhante, mas o problema é que esses países não têm escala, nem estabilidade política, nem infraestrutura para absorver esse volume de produção no curto prazo. No papel, friendshoring é elegante. Na prática, é um avião tentando decolar sem pista. O contra-ataque chinês e o jogo de cintura de Pequim. E enquanto os Estados Unidos constroem fábricas com subsídios e reconfiguram alianças, o que faz a China? A China não reage, recalibra. Como um boxeador experiente, ela absorve os golpes e contra-ataca com movimentos estratégicos. Pequim está ampliando acordos com o Sudeste Asiático, África e América Latina, injetando estímulo fiscal em sua base industrial, acelerando o consumo interno para depender menos das exportações, criando parcerias bilaterais com países em desenvolvimento sem exigir reformas políticas. Enquanto os Estados Unidos constroem muros, a China constrói pontes principalmente com quem está fora do eixo OCDE. E isso muda o tabuleiro. Agora pense nisso. Enquanto os Estados Unidos tentam isolar a China, será que o mundo está realmente disposto a escolher um lado? A realidade é mais complexa, porque no fim das contas, o comércio não é um cabo de guerra, ele é um campo minado. E cada passo em falso pode explodir bilhões em investimentos. As montadoras no meio da encruzilhada. Agora, vamos voltar ao setor automotivo. As montadoras estão vivendo um dilema cruel. Se seguirem a política americana, terão que fabricar em casa e encarar custos 40% maiores. Se continuarem comprando da China, correm o risco de sanções, impostos ou perda de incentivos. É o equivalente a escolher entre dirigir na contramão ou não sair da garagem. A Ford, por exemplo, anunciou que vai construir uma nova fábrica de baterias no Tennessee. Custo estimado: 5,6 bilhões de dólares. Mas o início da produção está previsto apenas para 2027, ou seja, até lá o suprimento segue vulnerável e o consumidor segue exposto aos aumentos. A bomba, o custo político da reindustrialização repatriar fábricas, é politicamente popular, mas economicamente instável. No curto prazo, isso significa menos opções nas prateleiras, preços mais altos, longos prazos de entrega, aumento de impostos para financiar subsídios, crescente frustração social. A pergunta final aqui não é se os Estados Unidos podem vencer essa guerra de reindustrialização. A pergunta real é: eles conseguem vencê-la sem quebrar por dentro? Porque soberania custa caro, mas ignorar a dependência também custa, e talvez ainda mais. Imagine entrar numa concessionária em 2026 e descobrir que não há mais prazos de entrega, só previsões vagas, que aquele hatch popular que você adorava foi descontinuado e que o novo modelo básico agora custa $40 mil a mais. Não por causa de uma nova tecnologia, mas por causa de algo que começou a desmoronar do outro lado do oceano. Este é o novo mercado automotivo, uma engrenagem global que perdeu a sincronia. E o que antes era um ecossistema eficiente, preciso, calibrado até o último parafuso, hoje é um motor desmontado com peças faltando, combustíveis escassos e decisões caóticas em todas as direções. Se você achava que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China era coisa de político ou de CEO bilionário, prepare-se, a conta chegou e ela está no seu volante. A nova regra: menos opções, mais espera, preços nas alturas. O impacto da reconfiguração geopolítica não ficou restrito às fábricas. Ele desceu a ladeira, atravessou o pátio da logística e estacionou direto na vitrine do showroom. Fabricantes como Hyundai, Toyota, Stellantis e Ford já começam a revisar seus portfólios. Cortar modelos que dependem de muitos fornecedores chineses. Adiar lançamentos por falta de componentes-chave. E o resultado disso para o consumidor é brutal. A fila de espera para veículos híbridos antes de 30 dias agora beira os 8 meses. Modelos elétricos que custavam R$190 mil estão sendo vendidos a R$250 mil, sem qualquer melhoria técnica. O carro de entrada está virando peça de museu. E até o usado está valorizando de forma artificial porque não há novos suficientes. Você já parou para pensar por que seu carro ficou mais caro, mesmo que ele não tenha mudado? Por que aquela versão que você configurou no site da montadora não está mais disponível? Ou por que o mesmo modelo vendido no México custa 20% a menos que no Brasil? A resposta está em uma palavra: volatilidade. E a origem dessa volatilidade está nos estilhaços da guerra tarifária. O consumidor virou variável de ajuste e nem sabe disso. As montadoras estão tomando decisões às pressas, reduzindo linhas, simplificando catálogos, eliminando versões intermediárias.
Não porque querem, mas porque não conseguem mais garantir fornecimento. Você quer o SUV com o pacote Premium? A central multimídia pode não chegar. Quer o hatch com o ar-condicionado digital? O módulo de controle está parado em um galpão no Vietnã. E se você insistir, o carro até pode ser entregue, mas custará o dobro, e com prazo de 6 meses. O dilema do varejo. Entre o estoque vazio e o cliente furioso, as concessionárias também estão em apuros. Antes, elas eram o elo final da cadeia. Hoje, se tornaram reféns do caos logístico. Relatos de gerentes dão conta de clientes cancelando pedidos após meses de espera, montadoras enviando veículos incompletos, sem sensores de estacionamento, sem rodas de liga leve, sem detalhes estéticos, fornecimento irregular de peças, dificultando o pós-venda. E o pior, metas de venda inalcançáveis, gerando prejuízos internos. E o que acontece quando a experiência do consumidor se transforma em um crossover intermediário da Kia, produzido no México e vendido nos Estados Unidos por $28 mil. Com os novos custos logísticos, tarifas de peças e realinhamento de fornecedores, o mesmo modelo agora custa $34 mil. Demora 90 dias a mais para ser entregue. Vem com 2 versões de software a menos, porque os chips não chegaram. E o consumidor reclama, mas compra, porque não há alternativa. As montadoras estão tentando resistir, mas o tempo não perdoa. É fácil culpar a indústria, mas a verdade é que as grandes montadoras estão lutando para manter o equilíbrio. A Stellantis está montando hubs logísticos em 4 continentes. A GM está injetando bilhões para nacionalizar parte da produção de EVs. A Ford criou um comando de crise tarifária para coordenar peças em tempo real. Mas a pergunta que ninguém responde é: isso é suficiente? Ou estamos apenas ganhando tempo enquanto o sistema implode? Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo o fim de uma era? Que o carro na sua garagem ou o carro que você ainda sonha em ter pode ser um dos últimos de uma geração moldada por abundância, previsibilidade e escolha? Porque a verdade é que o mundo que nos trouxe até aqui, o das fábricas a pleno vapor, das prateleiras sempre cheias, dos prazos exatos, dos motores baratos, não existe mais. E o que vem pela frente não será uma estrada reta. É um percurso cheio de curvas cegas, bifurcações, recalculando rotas em tempo real. E adivinha quem está no banco do motorista agora? Todos nós. Este é o ponto final da nossa jornada. E talvez o ponto de partida de um novo capítulo que ninguém encomendou, mas todos vamos dirigir. O fim da estrada antiga. O mundo correu por décadas em busca de mais eficiência, mais rapidez, mais produção, menos custo. Só que no meio disso, esquecemos de algo básico: resiliência. Queremos carros autônomos, elétricos, conectados, sustentáveis e acessíveis. Mas esquecemos que eles são feitos por pessoas, em fábricas, em países, dentro de sistemas frágeis que dependem de decisões políticas, minerais raros e laços de confiança cada vez mais raros. Talvez o verdadeiro motor da indústria não seja de combustão, nem elétrico. Talvez ele seja político, social. E se essa transformação for o choque que precisávamos? Porque há uma provocação que precisa ser feita e ela pode doer. Será que não fomos nós que criamos esse caos ao aceitar preços baixos sem perguntar o custo real? Quando você compra um carro mais barato, feito com peças de um fornecedor mal pago na Ásia, você está aceitando a lógica que criou essa dependência. Quando uma montadora fecha uma fábrica no Brasil para importar um modelo pronto da China, ela está apenas seguindo essa lógica. E quando os governos assistem passivos à desindustrialização por décadas, o desmonte não começa na tarifa, começa no silêncio. Essa crise, então, não é apenas econômica, ela é uma oportunidade histórica de rever os fundamentos. De olhar para a mobilidade não apenas como consumo, mas como escolha de mundo. 3 caminhos possíveis. Um futuro sem mapa cenário 1. A reconstrução nacionalista. Os Estados Unidos conseguem reindustrializar setores-chave. Os consumidores se adaptam ao preço mais alto em troca de maior previsibilidade. Montadoras voltam a fabricar em casa. Mas o custo disso é alto, e o acesso a veículos pode virar luxo de classe média alta. Cenário 2. O novo equilíbrio multipolar. A produção global se redistribui entre novos hubs. México, Vietnã, Índia, Brasil ganham protagonismo. A cadeia de suprimentos se torna mais complexa, porém menos centralizada. Isso exige coordenação diplomática, infraestrutura logística robusta e uma capacidade de gestão de risco. Cenário 3. A ruptura total. A polarização entre Estados Unidos e China se intensifica. Barreiras se tornam permanentes. Fábricas fecham, marcas somem, veículos encarecem. A produção de massa dá lugar a nichos, e o consumidor médio passa a optar entre comprar um carro ou fazer uma faculdade. E então, qual desses caminhos vamos trilhar? Será que os governos vão conseguir reagir com velocidade? Será que as montadoras terão fôlego para sobreviver ao abismo entre promessas e entregas?
E mais importante, você está preparado para dirigir nesse novo mundo? A grande virada não virá de cima. Ela virá de cada decisão de compra, de cada crítica ao atraso, de cada protesto contra a falta de transparência, de cada escolha por modelos mais simples, mais duráveis, mais adaptados à realidade. Porque no fim das contas, o volante volta para você. Você é quem decide se vai tolerar carros que dobram de preço em 6 meses, se vai aceitar filas de espera como parte da vida, se vai engolir essa crise como inevitável ou se vai exigir outra rota. E pode ter certeza, as empresas estão ouvindo. Os governos estão monitorando. Os algoritmos estão aprendendo com cada clique seu. O motor foi desmontado. As engrenagens estão à mostra. O sistema mostrou suas rachaduras, mas é exatamente nesse momento que as grandes mudanças realmente começam. Não nas cúpulas, mas na decisão de uma fábrica em reabrir. No consumidor que escolhe qualidade em vez de status. No mecânico que exige peças nacionais. No jovem que prefere transporte público a se endividar por um carro incompleto. É nesse ruído de parafusos caindo que o novo mundo começa a ser montado. Se essa jornada te ajudou a entender o que está por trás do capô da crise, se fez você enxergar o carro não só como produto, mas como símbolo da transformação global que estamos atravessando, então curta esse vídeo agora. Comente aqui embaixo. Qual é, para você, o caminho mais realista para a indústria automotiva nos próximos anos? Você está disposto a pagar mais para ter independência? Ou prefere um mundo mais interconectado, mesmo com os riscos? E claro, se inscreva no canal. Obrigado por ter percorrido essa estrada com a gente. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos, biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns, bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.